Amigos acompanhantes do canal Escola da Vida, o vídeo de hoje é sobre a literatura e o meio artístico no geral. Sendo escritor desde adolescente, venho falar aqui sobre uma dúvida que muitos podem ter hoje em relação ao mundo virtual. Mas o mundo virtual não está tirando espaço da clássica, da tradicional leitura de livros? De uma certa forma, levou uma boa parte do público. Mas isto com o tempo pode mudar. As pessoas vão aprendendo. Conforme o tempo passa, as pessoas abrem os olhos e sentem as mudanças. A leitura virtual, que substituiu bastante a impressa, os resultados disso vão sendo sentidos em médio e longo prazo. Podemos observar que hoje é tudo muito rápido, as pessoas agem rápido e muitas vezes sem pensar no que estão fazendo. E isso é uma consequência dessa leitura superficial que se faz pelo meio virtual, inclusive na parte da informação, da leitura na imprensa, dos jornais, que as pessoas leem manchetes, leem as primeiras linhas, tiram suas conclusões de forma errada sobre o fato. Daí para as fake news é um passo rápido. Na leitura impressa, desde os jornais que elaboravam as matérias, os redatores faziam a digitação ali, explicando para o leitor que pegava o jornal, lia, relia, se não entendia alguma coisa, voltava. Estava ali com o jornal na mão. É algo diferente da leitura no computador e hoje mais pelo celular, porque a maior parte da população lê pelo celular, não tem computador de mesa como tenho aqui para o meu trabalho. E o fato de ler no celular e não no computador de mesa também já tem uma grande diferença. No celular é tudo rápido, a pessoa onde está, ela lê, mas ela está fazendo outra atividade, diferente do leitor que sentava à mesa para ler o jornal. Diferente do leitor que está sentado à mesa com o monitor do computador à sua frente. São detalhes que fazem a diferença. A leitura virtual, lá atrás, antes da adesão em massa ao celular, era totalmente diferente. As pessoas estavam lendo no computador, concentradas na tela do computador, e não aqui, inclinado no celular. Não, a leitura está à sua frente, como as pessoas sentadas com o jornal à sua frente, fazendo a leitura, concentradas na leitura, não preocupadas com um equipamento que está ali enviando mensagem a todo tempo, que no caso o bendito WhatsApp. Também não estava com a tentação de acessar outra coisa, não vinha na mente dela, quero ver outra coisa na hora de ver isto, na hora de ver aquilo, quero contar isto para alguém. É uma mudança brusca nos hábitos. A tecnologia levou as pessoas a mudarem os hábitos e as pessoas não estavam devidamente preparadas para essas mudanças. Elas não estavam com as ferramentas já estudadas para o trabalho. As pessoas receberam as ferramentas e não aprenderam a utilizar, como era 40 anos atrás, antes do mundo virtual, que as pessoas
tinham que aprender na escola, aprender no trabalho, a função naquele trabalho. As pessoas se profissionalizavam antes de ter as ferramentas. Com o mundo virtual chegando repentinamente, pegou todo mundo sem estudo, sem preparo. As ferramentas estão ali, cada um faz o uso sem o conhecimento daquela ferramenta para usá-la de forma que ajude aqui. Isto que é o principal do ser humano. E nessa mudança toda, os impressos sobrevivem. Sim, muito menos, principalmente os jornais. Agora os livros, apesar de todos esses pesares, continuam. As editoras continuam produzindo, os escritores continuam escrevendo, escrevem da forma virtual, se comunicam pela internet, pelo computador, mas continuam produzindo os livros, os impressos. Aquele escritor raiz continua sentindo o prazer e com a noção da importância do meio impresso, que as pessoas daqui a alguns anos poderão voltar a comprar livros. Deu uma queda, mas podem voltar sim, porque lá na frente vão sentir os efeitos da leitura superficial que a massa faz pelo meio virtual, pelo meio digital, né, mais bonito falar, que são leituras rápidas e de pouca concentração. Não dá para viajar na leitura da forma que a massa vem fazendo pelo formato digital. Aqui o meu primeiro livro, O Carro-Chefe, que foi o personagem Marv. Antes da internet, o computador estava avançando para a população na época, estava chegando ao povo, mas ainda havia a leitura do impresso. E era uma época de ouro ainda, os anos 90. As pessoas liam, trabalhavam o livro em sala de aula, concentradas na leitura, conseguiam fazer uma dissertação do material lido no formato impresso. Hoje, muitos professores não estão conseguindo trabalhar esse formato, porque os alunos não se concentram na leitura, e isto é fato. A leitura rápida e superficial pelo meio digital não produz o mesmo resultado do que a leitura com o livro nas mãos, o impresso. E muitos escritores sabem disso, continuam produzindo, produzem menos, quantidades menores, e estamos na espera da população acordar, descobrir tudo o que ela aprendeu desde que ela embalou no formato da leitura virtual, digital. Os resultados vêm, como falei, em médio e longo prazo. Temos realmente conhecimento dos fatos, conhecimento sobre determinado produtor cultural que publicou um livro. Temos o conhecimento real da história das cidades, da história dos países que lemos pelo modelo atual. Pegar um livro aqui com 200, 300 páginas, você vai conhecer a história. Quem faz a leitura de 200, 300 páginas no meio digital e consegue fazer a dissertação do que leu? Eis o desafio. E vamos em frente.
Escrevendo livros também participo de antologias. Aqui uma delas, prosas, versos. Aqui um pouquinho só do meu histórico na literatura. Mães do Brasil, esses livros todos aqui editados pela In-House. Participação. Os assuntos que escrevo são diversificados. Revisão de livros. Muitas também fiz, desde 2013. O primeiro livro, onde está o primeiro livro que revisei? Aqui. Capelas de Jundiaí, foi o primeiro livro que revisei. Está esgotado, não tem mais. O autor jundiaense escreveu sobre todas as capelas da cidade, fez um levantamento pessoal, foi a campo coletar as informações, escreveu sobre as capelas e igrejas mais antigas de Jundiaí. Foi a primeira revisão que fiz. O repórter Gerson de Souza, conhecido nacionalmente, aqui fiz uma revisão do livro dele em parceria com outra revisora. Este livro aqui, além da revisão, também dei ideia da capa. Eu e o autor, o dono da editora, o Márcio, elaboramos juntos a capa deste livro. A ideia do estado de São Paulo como o alvo foi minha, pois se trata de uma trama que acontece em várias cidades paulistas. Daí veio a ideia da elaboração da capa. E por fim, este livro foi também uma experiência inédita para mim, porque o autor dos versos e da história nesse livro, ele não é escritor. Ele é declamador, poeta declamador. Daí, citei já em outro vídeo que muitos autores não são escritores. Há livros publicados onde o autor não é escritor. Ele é um declamador, ele é de outra área artística, mas não é um escritor. No caso desse senhor aqui, o Fuscão, ele é um repentista. As poesias que ele faz, vem a inspiração na hora, e ele monta a rima e declama. O repentista faz isso. Aquela pessoa que sobe no palco, pode ter um acompanhamento musical, uma dança, e ele conta uma situação que pode ser verídica ou fictícia, elabora ali a conexão dos fatos e conta de uma forma rítmica e engraçada para a população. É o repentista, o declamador. E esses repentistas também nada impede de terem uma história em mente, que foi o caso do Fuscão. Mentira ou verdade, sonho ou realidade. É a história que ele quis contar ao público através da forma impressa. No entanto, ele não tinha o estudo necessário para chegar ali e escrever a história. A educação dele foi limitada em se tratando de escola. Ele teve pouca escolaridade e não esconde isso do público. Então não tinha como ser escritor.
realizar o sonho dele de levar a história para o público. Qual foi então o caminho? Foi procurar alguém para escrever, colocar no papel a história dele e publicar o livro. Tarefa que abracei, porque sendo escritor, consigo colocar da cabeça para o papel. O escritor, a base dele é justamente essa, colocar da cabeça para o papel. E ali fazer toda a conexão da história, desenvolver a história, revisar a história, embora o escritor precise também de um revisor, mas ele deve sim revisar a história antes. Se ele não conseguir revisar a própria história, ele não é escritor. Ele está realizando o sonho de publicar um livro, mas não é um escritor. E para esse senhor aqui, realizei o sonho dele. Foi um desafio que encarei, foi a primeira vez que fiz esse trabalho de ouvir a pessoa, o autor da história, contar a história, e conforme ele contava, eu ia redigindo. E depois de colocar tudo no papel, reler para fazer a conexão de tudo, para então a história ficar pronta e poder virar livro. Foi uma experiência muito interessante e para passar para os outros, né, para estimular isso. E foi também uma experiência produtiva para mim, que nunca tinha feito, e vi que hoje posso também pegar mais trabalhos assim, de pessoas que querem publicar um livro, ter o sonho de ter ali a sua história para outras pessoas lerem, mas como não são escritoras, elas precisam de alguém para elaborar o texto. E aí compete ao escritor fazer isso. Encerrando essa parte, vou dar uma continuidade neste assunto das pessoas que publicam livro e não são escritores, levando já para a diversidade do mundo artístico hoje, no meio virtual, na mídia. As editoras precisavam diversificar com a chegada do mundo virtual, precisavam trazer mais pessoas que não são escritoras para publicar livros. Isso está se expandindo além do meio literário. Por exemplo, no meio musical. Hoje a mídia está aí soltando na internet cantor tal, cantora tal, o artista tal, cantor. Não é cantor, nem todos, alguns são. Mas nesse embalo que todos estão precisando se adaptar a essa rapidez do mundo virtual para fazer dinheiro, não está havendo o raciocínio, a técnica para separar o que é uma coisa e o que é outra. Temos no mundo artístico hoje, fazendo sucesso na mídia, artistas de determinada área. Por exemplo, o repentista. O repentista é repentista. Ele pode ser poeta, mas ele não é cantor, por exemplo. Ele não é escritor. A pessoa pode chegar com um livro hoje na mídia e ser apresentada como escritor, mas não é escritor. Ele é outra coisa. Ele pode ser o poeta declamador, mas não é escritor. Ele tem um livro, mas não é escritor. Mesma coisa o sujeito que está lá, cantor. Ele pode ser um poeta, mas não é cantor. A fulana que está fazendo sucesso na mídia,
ela é dançarina, mas não é cantora. Ela pode cantar, ela está dançando e cantando, mas ela não é cantora, ela é dançarina. Ela domina a arte da dança, ela aprendeu a dança, ela estudou a dança. Porém, não estudou o canto, ela não tem voz para cantar. Muitas vezes a voz é horrível, a avaliação pública muitas vezes está certa. Ela não tem o dom para cantar, não é cantora, é horrível como cantora, mas está fazendo sucesso, cativando o público com a dança. E muitas vezes a dança é até sofrível, mas ela faz sucesso por causa do traje que usa, do visual. Às vezes até da beleza física. Ela tem corpo, ela é atrativa pelo corpo. Essa junção que leva à fama, que leva hoje desconhecidos a se tornarem famosos em meses, de um dia para o outro, vamos dizer assim. Esse é o novo mundo artístico, que é bastante questionável, porque muita coisa que está sendo consumida nessa rapidez midiática não é saudável. Ela está levando a coletividade a um retrocesso educativo e artístico. Isso chama atenção. Muitos vão me apedrejar, eu sei que vão, porque infelizmente há muita alienação coletiva nesse meio e as pessoas estão caminhando para o materialismo, matando a espiritualidade. Todos os dias eu vejo pessoas na internet escrevendo ali: você está criticando aquele artista, mas está com inveja, porque enquanto você critica, ele está com milhões na conta. E o que é isso? É a valorização do material, do money. A pessoa não está avaliando a qualidade artística. O verdadeiro produtor, com conteúdo que estudou para chegar lá. A pessoa está aplaudindo porque ela tem milhões na conta, sendo que o sucesso dela é uma consequência da mídia hoje, dos veículos de comunicação que dependem do sensacionalismo e da polêmica principalmente para conseguir sobreviver, para conseguir ter o seu rendimento financeiro neste novo mundo virtual. A verdade é essa. Não tem discussão, são fatos. Não sou um crítico também porque não gosto do artista ou não gosto do que ele canta. Não gosto do rap, do funk, da MPB, do estilo que ele está cantando. Não, não é nada disso. Cada um tem o seu direito, o seu gosto de querer, por exemplo, da pessoa gostar do samba e não gostar do rock. É um direito dela. Se não gosta do funk, não gosta do funk, tudo bem. Nem por isso ele deve criticar aquele que fez o funk estudado, o funk bom. Cito como exemplo o funk dos anos 80, que não tem nada a ver com o funk atual. Vamos fazer análises consistentes e não colocando o gosto pessoal. Vamos aprender a avaliar a qualidade artística. E neste caso não entra o seu gosto pessoal. Você gostar ou não gostar do artista ou do estilo dele. Vamos avaliar o trabalho cultural, a produção cultural da pessoa que está na mídia. Como escritor, revisor, tenho bastante noção disso, porque trabalho nisso. No meu trabalho impresso, também analiso a qualidade do autor, podendo colaborar desde que ele se permita, faço a colaboração, faço a revisão
faço o prefácio, ajudo o escritor aqui no caso, que quer ser escritor, porque ele publicou um livro, ele não é escritor, mas se ele quer ser escritor, aí entra um novo trabalho, que é o trabalho do ensino. Vamos ensinar, a pessoa está interessada em aprender a ser um escritor, vamos ajudá-la. A pessoa quer ser cantora, vamos ajudá-la. E desde que ela se ajude, que ela estude para ser cantora. Porque a história está aí. Cantores, realmente cantores, bons cantores, estudaram para chegar lá. E nesse estudo não foi de um dia para outro, de uma semana para outra. Teve toda uma dedicação da pessoa, do aprendiz, do aluno. O aluno se dedicou, ele estudou, passou por uma escola para chegar ao mérito, ao merecimento que ele teve. Se ele está recebendo como produtor cultural, ele precisa mostrar conteúdo e não superficialidade, e não sensacionalismo, e não ser objeto de sensacionalismo da mídia. Porque o que estamos presenciando muito hoje é uma troca de interesses. A pessoa está entrando naquele mundo por uma alienação coletiva, pública, e também sendo objeto de uso da mídia. É todo um processo que o mundo se envolveu porque não estava lá atrás preparado para lidar com essas ferramentas. E para arrematar, vamos refletir sobre isto. O compositor compõe a letra. E para compor, ele elabora e estuda a letra. Vou citar, por exemplo, aqui o rap dos anos 90, que foi bastante participativo. Fiz letras e senti a dificuldade que é para o verdadeiro cantor, o rapper, fazer o encaixe das palavras, conseguir a harmonia para cantar. É um trabalho que leva tempo. Como é hoje, nessa pressa de fazer sucesso, que a mídia está ali cutucando. A pessoa faz meia dúzia de palavras fortes que induzem o ouvinte, porque é alguma coisa que mexe com as pessoas, que causa polêmica, e são coisas repetitivas. Podem observar muitas composições feitas de 10, de 15 anos para cá, inclusive as mais recentes, de 2 anos para cá, as atuais. O que é a letra? Você vai ver uma composição ali diversificada em 5 linhas. E aquelas 5 linhas vão repetir durante os 5 minutos ou até 10 minutos da música. É uma lavagem cerebral. Não tem conteúdo. São apenas aquelas 5, 10 palavras repetitivas socando na cabeça da pessoa. Inclusive ontem eu li num jornal virtual, que a letra de uma música entre aspas, de uma pessoa que está fazendo sucesso aí, ela... Qual o termo que o jornal usou? Ela gruda na cabeça das pessoas. Por isso que está fazendo sucesso. E esse grude, ele tem qual utilidade? Qual
o valor para o ser humano que tem aquele grude, aquela letrinha grudenta, que a pessoa não consegue, ela ouviu uma vez, fica com aquilo na cabeça o dia inteiro. Ela vai dormir, tá com aquilo na cabeça. Isso é lavagem cerebral. Estão oficializando e popularizando a lavagem cerebral. E pessoas ganhando dinheiro com isso. Qual o valor? Eu pergunto a vocês, qual o valor disso? Mesma coisa, a pessoa que está dançando, fazendo sucesso na internet. Ela é dançarina, ela é dançarino. Ele estudou quantos anos para ser dançarino? Ou ele começou a sambar na frente aqui do celularzinho gravando a imagem, fez o vídeo, jogou na internet, todo mundo começou a gostar, todo mundo entre aspas, né? Porque eu não me incluo nisso e quem tem bom gosto também está fora disso. Ele inventou uma dança ali na hora, começou a fazer sucesso porque caiu no gosto popular de um determinado número de pessoas gostou da performance do sujeito, caiu no gosto, começou a fazer sucesso, ganhou um dinheirinho ali da mídia sensacionalista, ganhou holofote, ganhou um dinheirinho, mas dali a pouco veio outro, pode ter sido então um sucesso repentino, a pessoa ela teve os holofotes ali durante um período e já foi substituída por outra que foi mais ousada que ela nesse embalo todo midiático, virtual, de sucessos do dia para a noite. A pessoa não é dançarina, ela é exibicionista. Porque se você pegar o currículo de dançarinos que estão aí no histórico do sucesso há 10, 20, 30 anos, a pessoa está atravessando décadas como dançarino, veja o currículo dela, as escolas de dança que ela passou, o quanto ela se dedicou para fazer o sucesso merecido, que é aquele fruto de um trabalho elaborado, estudado. A pessoa estudou a dança, que tem um nome, por exemplo, que podemos dizer, comparar as danças verdadeiras ao rock and roll, ao samba. Quem entra numa escola de samba aprende a sambar, estuda o samba. Daí o valor dos sambistas daquela época, dos compositores de samba da época que se estudava o samba, se estudava a letra. Mesmo nas letras do carnaval, do samba enredo, vocês já pararam para analisar o quanto se dedicam ao estudo da letra do samba enredo? Pelo amor de Deus, pessoal. O samba enredo é fruto de trabalho, por isso eu valorizo o samba enredo, aquelas músicas que vão para o carnaval. Principalmente as lá de trás, porque infelizmente essa onda de agora do fazer, do superficial, da apelação que está havendo no mundo artístico, infelizmente também conseguiu já entrar em algum samba enredo. E a gente percebe, nós que somos analistas, percebemos que muitas letras estão sofríveis. A decadência que está se espalhando no meio artístico, infelizmente no literário e no musical. Infelizmente está havendo uma decadência.
mas ainda temos sim produtores culturais que estão resistindo a tudo isso, estão enfrentando essa situação com educação, numa boa, porque como produtor cultural que também sou, e dou valor a esses que estão ao meu lado, não estamos querendo combater os novos artistas. Não estamos querendo interromper a carreira, o sucesso de muitos aí que querem entrar no meio artístico. Não é isso. Estamos lutando pela qualidade do material. Porque se perdermos a qualidade da produção cultural, o país vai entrar em decadência educacional. Vamos perder a educação. Isso também vale para lá fora, para o mundo, não é só no Brasil. Isso tudo é devido a essa ferramenta que temos em mãos, chamada internet. Não estamos sabendo trabalhar. Se não aprendermos a lidar com estas ferramentas digitais, o mundo vai entrar num processo de degradação coletiva. Fica a reflexão. Prestemos atenção no que estamos aplaudindo, no que estamos defendendo. Estamos defendendo a verdadeira produção cultural, fruto de trabalho, de estudo, ou estamos defendendo meros exibicionismos? Pensem bem nisso. Voltaremos a falar lá na frente. Obrigado.